Pensamentos conclusivos é o tema dentro da série que estamos ensinando aqui na nossa igreja. Transição, onde estamos e onde o Espírito Santo nos quer levar. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Jesus é o cabeça. Quem sabe disso? Jesus é o cabeça da igreja, o seu corpo. As pessoas veem Jesus a partir das ações da igreja. Jesus vai dizer assim, olha, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então a igreja é a manifestação viva do corpo de Cristo. Nós, cheios do Espírito Santo, vamos manifestar de glória em glória a imagem de Cristo. Este é o sonho de Deus para mim e para você. Precisamos ser semelhantes a Jesus. E para nos tornarmos mais semelhantes a Ele, precisamos aprender com a palavra de Deus. Precisamos aprender com a vida devocional. Precisamos aprender com a oração. Precisamos aprender com a obediência. Não adianta ser, e nós falaremos sobre isso no futuro, não adianta ser profundo conhecedor das Escrituras, mas um nanico no poder manifesto por meio da sua palavra. Então, nós todos temos que equilibrar, porque a palavra de Deus é poder. Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Há um poder transformador, regenerador, há uma unção de Deus sobre a minha e a sua vida para transformar a vida dos outros por meio da pregação do Evangelho. Porque quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo de Deus agindo. Amém, queridos? Quando você estava longe de Cristo, você fazia o que dava na cabeça. Quando você chega para o Evangelho, você entende que você está nascendo de novo. É uma nova caminhada. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem falava palavras torpes, indecentes, palavras ruins, palavras de baixo calão, não vai falar mais, vai se policiar. Isso vai dando a você uma nova vida, um novo crescimento, uma nova visão de vida. Mas vejam, toda visão, ela precisa ser cíclica. O processo de visão é cíclico. Vai aparecer esse quadro aí para você. Vamos repetir isso? O processo de visão é cíclico. Você precisa repetir, passo a passo, por diversas vezes, até que nós nos tornemos aquilo que pregamos. Nós fizemos uma primeira feira de ministérios aqui. Foi muito boa, mas essa já foi melhor. Amém, queridos? Essa já foi melhor. A próxima, nós estaremos lá em Betel, lá no Marquês. Amém? Eu vou repetir. A próxima é daqui a 3 meses. E nós estaremos lá em Betel. Cada base da nossa igreja tem vários ministérios. Então, você vai ver lá, base ensinar. Aí você vai entrar por aquele túnel e você vai ver todos os ministérios que compõem a base ensinar. Você vai passar o dia todo andando por dentro da sua igreja. Aleluia. Na parte administrativa, você vai conhecer tudo como funciona. Na base adorar, você vai entender tudo como funciona. Até que nós nos tornemos aquilo que nós estamos ensinando. Uma cultura não se muda com 3 anos, com 5 anos, nem com 7. Uma cultura se muda a partir de 10, 15, 20, 30 anos. Aí você tem uma cultura. Então, nós precisamos criar essa cultura para esta igreja de 2º século. Nós temos 107, vamos fazer 108 anos, e nós estamos iniciando, então, esse processo no 2º século dela. Preparar-se para a visão, definir a visão, plantar a visão, compartilhar a visão, implementar a visão, lidar com a oposição, fazer correções de curso e avaliar os resultados. Foi o que você aprendeu até aqui na série que nós estamos ensinando.
Deus ordenou a Moisés que repetisse a sua palavra ao povo, as suas leis, e os pais deviam ensiná-las aos filhos diariamente. Deuteronômio 4, de 1 a 10, 6, 4 a 9, 11, 18 a 32. A igreja é um movimento cíclico, contínuo, e em razão disso, pessoas novas chegam. Quantas pessoas são novas aqui na igreja? Pode levantar a mão assim, bem alto. Novinhas aqui na igreja. Isso. Alguns ficam com vergonha, não levantam a mão, mas a maioria aqui absoluta, pessoas novas chegam. Realidades mudam, o cenário. A pandemia, por exemplo, fechou várias igrejas. A pandemia teve um poder destruidor e avassalador em muitos ministérios que não estavam preparados. E eles acabaram fechando as portas. Algumas igrejas sequer conseguiram voltar até hoje. Nunca mais foram as mesmas depois da pandemia. Cenários mudam. E o corpo vivo de Cristo precisa estar totalmente conectado e entrosado para não parar. A igreja... Seria tão legal se a gente pudesse cantar hoje de manhã essa canção. Não sei se é possível. A destruição não parou. Eu nunca sei a letra disso não, mas vocês sabem bem. Vamos ver se a gente canta. A igreja do Senhor é imparável. Consegue entender isso? A igreja de Deus não pode ser parada por absolutamente nada. Graças ao bom Deus, devemos atribuir tudo a Ele. A nossa igreja não parou em nada no período da pandemia. Não parou. Quando chegamos aqui em 2017, eu falei com o Fábio, que me acompanha desde 2017, já estava aqui na igreja antes de mim. Falei com o Fábio, vamos começar a transmitir os cultos. É, pastor? É. O que é necessário? Isso. A gente ainda vai melhorar muito. Já cresceu bastante, mas a gente ainda vai melhorar muito. Amém, Fábio? Ainda vai melhorar muito. Mas aí, alguns irmãos falaram para mim, pastor, se transmitir, ninguém vai vir para a igreja? Aí eu falei assim, calma. Quem já me ouviu falando aqui na igreja assim, calma. Está sendo transmitido, a igreja está cheia. E ainda tem gente lá fora. E nós começamos a transmitir. Ficava longe, né? Ficava lá longe a câmera, pegava tudo aqui atrás. E a gente foi. Quando chegou a pandemia, várias igrejas vieram perguntar como é que a gente transmitia. Porque não estavam preparadas. Eu e você precisamos estar preparados porque os tempos mudam. Nem sempre será possível nos reunirmos num grande grupo, como estamos nos reunindo hoje. Nem sempre. Haverá um tempo em que nós vamos precisar estar em pequenos grupos, secretamente, para nos mantermos firmes na fé e pagando o preço um pelo outro. Quem está entendendo, diga amém. Se você não entendeu ainda o que é uma célula, um pequeno grupo da igreja, comece a se interessar por isso. Porque nós estamos vivendo dias em que daqui a pouco nós não poderemos mais estar livre e abertamente falando o nome de Jesus e glorificando o nome dele. Então, a igreja precisa estar preparada para responder ao tempo, à época, à perseguição, ao avanço, à medida que ela vai crescendo, que ela vai avançando, ela tem que estar mais preparada para continuar crescendo. Nós temos uma igreja para pastorear e uma cidade para... Meu Deus! Temos uma igreja para pastorear e uma cidade para alcançar. Se você é membro da primeira igreja batista em Maricá, você precisa pastorear aqueles que estão no seu ministério, cuidar muito bem deles, mas não pode esquecer dos que estão lá fora. Jesus veio exatamente para aqueles que estavam fora, perdidos. Lembra quando Jesus, revelado por João, escrevendo o seu evangelho, João disse assim, veio para os que eram, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos, dá um sorriso aí, a todos
que creram. A estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse momento era para você aplaudir forte, tá? Como a gente ensaiou. Você é filho de Deus, porque você creu em Jesus. Então, se Deus me dá uma palavra que é eterna, um poder sobrenatural do Espírito, para que eu possa pregar o Evangelho e viver o meu ministério, dons de curar, milagres, dons de ensinar, dons assim, dons acolá, dom, paixão. Se Deus me deu tudo isso, que a minha vida seja gasta intensamente, intencionalmente, todos os dias, para o fim que Deus me criou. Se você começar a viver nessa dimensão, você vai entender em qual igreja você está, a qual igreja você pertence. Não significa que você vai parar de trabalhar. Não significa que você vai abandonar tudo e vai ficar aqui na igreja o dia todo. Não. É que lá no trabalho, aquelas 10 pessoas que trabalham com você vão ser impactadas pela sua vida. Aquelas 5 pessoas que estão na mesma sala que você o ano todo, elas vão conhecer o Jesus que você crê. Quem está entendendo? Eu e você somos missionários lá fora, onde Deus nos levar. Você não precisa fazer muitas coisas, você só precisa ter a atitude, as atitudes do cristão, aonde você estiver, e você já vai causar um reboliço tremendo. O processo de visão é contínuo, não apenas cíclico, mas ele é contínuo. Nós precisamos continuar realizando. Você nunca se formará na escola de visão. Como afirmamos acima, há um movimento natural no mundo que exige do líder repetição da visão que recebeu de Deus, para que a sequência das ações sigam o propósito inicial, com as correções e adaptações do percurso, mas sem o prejuízo da visão macro. Nós já mudamos muita coisa, mas a visão continua a mesma. Fazemos correções no percurso, mas a visão é a mesma. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensine, adore, sirva. É isso. A visão é essa, e a gente vai aprimorando, corrigindo e melhorando dia após dia. Leia comigo Mateus 5, 43 a 45. Ouviste o que foi dito? Se foi dito, Jesus agora está dizendo, olha, eu vou dizer o seguinte daqui para frente. Mas a visão é a mesma. Notem. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Como é que a gente prova que é filho de Deus? Quando a gente obedece àquilo que Ele nos manda. Quando a gente entende que amor, perdão, não é sentimento, é ordem, é mandamento. Quem aqui é pai? Mãe? Isso. Você gosta de filho desobediente? Você continua amando, claro. Mas dá um trabalho tremendo, não dá? Dá ou não dá? E quando tem mais de um, às vezes a gente até fala assim, meu Deus, por que você não faz igual o seu irmão? O seu irmão não me dá trabalho. Não faça isso. Fala para o teu vizinho aí, não faça isso. Nunca compare um filho com outro. Não faça isso. Você vai matar o outro. Não, nunca faça isso. Mas aqui a gente está pregando, né? Vale tudo. Mas vejam, os filhos são diferentes. E às vezes, o que dá mais trabalho é o que recebe mais atenção. Quando eu e você estamos numa igreja, imagine, olha quantos filhos de Deus Ele deu a essa igreja. Cada um mais maluco que o outro. Aleluia. Vocês riem?
cada gente tremenda, só gente abençoada, amém? Mas cada um com seu jeito de ser, sua história, cada um, e cada pessoa é um universo. Seja bem-vindo à igreja. Os filhos de Deus precisam de repetição. Você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não canse, continue, porque não é só cíclico, é contínuo. Nunca se canse de ensinar, continue ensinando. Não é fácil, né, pastor Mário? Não é fácil, mas ensine outra vez. Existem pessoas que pegam de primeira. Conhece gente assim? Você fala uma vez só, ele vai até além, ele faz além. Mas outros, você leva 100 anos. Aí, finalmente, quando ele começa a fazer o que aprendeu nos 100 anos, Deus chama. Aleluia. Então, quando você estiver prontinho, Deus vai te chamar. Então, enquanto você estiver aqui, continue repetindo com alegria as mesmas coisas. O apóstolo Paulo falou assim certa vez: olha, a mim não me custa nada falar com vocês as mesmas coisas. Graças a Deus, queridos, nós estamos falando e vários aqui já estão entendendo, e já estão agindo, e já estão fazendo, e já estão perdoando, sendo perdoados, amando, sendo amados. É assim, mas é cíclico e contínuo. Você é líder de ministério? Você está trabalhando na igreja, você está servindo, prepare-se para repetir a mesma coisa muitas vezes. Em terceiro lugar, o processo de divisão é pessoal. É pessoal. A maior mudança no processo de divisão será em você. Moisés, Josué, Davi, Daniel, Paulo, etc., todos eles experimentaram mudanças em suas vidas e foram agentes de mudança na vida de milhares de pessoas. Você conhece a história de cada um deles. Cada um foi forjado, cada um foi preparado, cada um foi moldado para cumprir um propósito de Deus. Eles não sabiam. Daniel pensou assim, estava lá no exílio, estava lá na Babilônia, ele pensou assim: não vou me contaminar com absolutamente nada. A Bíblia diz, Daniel 1:8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com absolutamente nada da mesa, da bandeja lá de Nabucodonosor. Eu acho que ele pensou, como todo hebreu pensava naquela época: se eu obedecer à lei, o mal não vai bater na minha porta. A ideia era essa: eu sou obediente, tem bênção; não sou obediente, vem maldição. Então ele estava certo de que nada de ruim ia acontecer. E ele foi bem. Daqui a pouco ele teve que orar com os outros 3, Deus revelou a ele. Quem se lembra disso? O sonho do rei. O rei não tinha contado, ele tinha que contar o sonho e a interpretação. Só Deus podia fazer isso, e Deus usou Daniel. Mais tarde, os seus 3 amigos são jogados na fornalha, ele não aparece nessa cena, ele já era mais elevado. Existem outras teorias, por que Daniel não foi jogado na cova dos leões. Isso é mensagem para o futuro, né? Eu vou pedir o pastor Mário para ensinar isso a vocês, porque o que não está escrito na Bíblia, ele sabe. Então, ele tem umas pesquisas lá, que o negócio é sério. Pois bem, e depois então, ele mesmo, já idoso, disseram para ele assim: agora você não vai poder orar a nenhum Deus pelo espaço de 30 dias. Isso, nos nossos dias, tirava de letra. Dizer para o crente, para ele não orar 30 dias, hoje, mole. Mas nós vamos virar esse jogo, Marcos. Amém? Amém? Vamos virar, porque a gente vai começar a orar mais, clamar mais. Daniel falou no seu coração: impossível, eu não vou perder a minha conexão com o Pai. Eu vou continuar no meu jejum, na minha oração, na minha devoção. Eu não paro por nada. Daniel era a personificação da igreja nesse caso. Não vou parar. 3 vezes ao dia ele orava. Aqueles homens disseram: ó rei, tudo falso.
Ó rei Dario, vive para sempre. Ó, aquele sujeito que você queria colocar acima de nós, não faz caso de ti e nem do decreto. Aí Dario, a Bíblia diz que Dario vai trabalhar a noite toda para salvar Daniel. Mas era lei dos medos e persas, não podia ser revogada. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. Pedra grande, selo do rei, ninguém podia mexer, não podia mudar o decreto. De manhã cedinho, como aquelas mulheres fizeram com o túmulo de Jesus, de manhã bem cedinho, vai lá ele. Daniel, dar-se-ei o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves. Quem se lembra disso? Tenha podido te livrar do poder dos leões lá de dentro. Meu rei, aleluia, quem é do Nordeste aí? Meu rei, aqui estou eu, estou vivo. Estou vivo. O Senhor mandou um anjo aqui, fechou a boca do leão, e eu estou aqui, vivinho da Silva. Aleluia. Você crê nesse Deus? Dê um forte aplauso a Ele. A Ele. A Ele. Estou vivo. Agora a segunda parte. Aqueles homens, o que aconteceu com aqueles que condenaram Daniel? Eles, esposas e filhos foram lançados na cova. A Bíblia diz que eles não haviam chegado no fundo da cova e os leões já haviam esmigalhado todos os seus ossos. Quem está caminhando com Deus aí? Não tema nenhum mal, porque o teu Deus te guarda, te protege, te sustenta, te guarda dia e noite. Pode seguir tranquilo. Não importa a provação que venha sobre a sua vida, Ele vai cuidar de você. Mas Ele vai te dar experiências, e as experiências geram ministérios mais fortes e mais sólidos ainda. As experiências. Em quarto lugar, o processo de visão é contagioso. Uma vez que você está infectado, você contaminará outros à sua volta. Nós estamos tentando contaminar, já tem aí pelo menos 7 anos, e nós estamos vendo com alegria a evolução gradativa da igreja. No meio disso, da plantação dessa igreja, Deus está dando crescimento, nós estamos avançando, estamos, pela misericórdia de Deus, com a propriedade, estamos pagando, envolva-se. O pagamento é contínuo, aleluia. Depois que a gente pagar, tem mais desafio pela frente, tem uma construção para fazer, e nós sabemos o quanto Deus vai usar a sua vida. Mas você precisa entender que quando o pastor está falando, ele está passando para você o coração de Deus, não é o coração dele. Quantos aqui acreditam que Deus ama a cidade? Você acredita que Ele ama a cidade? Você acredita que Ele quer que toda essa cidade se salve? Acredita? Então, se engaje. É disso que nós estamos falando. Qual é a sua parcela de sacrifício a partir do mês de maio para as 2 celebrações da noite? Nós podemos contar com quantos Neemias de Deus aqui na Pibã, que chora, que lamenta, que pensa nos que estão perdidos e não na sua acomodação. Quantos Neemias? Qual é o esforço que precisamos fazer para que mais pessoas sejam alcançadas? Meu Deus! Por isso é tão importante para uma igreja que quer cumprir o propósito salvífico, ordenado por Deus, ouvir dominicalmente sobre a última ordem de Jesus: ide fazer discípulos de todas as nações, pois não há contágio quando não se tem contato com o vírus. É verdade. Ontem estávamos caminhando lá pelas ruas do condado e acabamos encontrando, é inevitável, alguns cristãos. E aqueles cristãos com alegria, disseram: nós somos da igreja tal, somos da igreja tal. E estavam com o rosto felizes demais por verem a gente caminhando naquelas ruas. Mas encontramos também com pessoas que estão em outras religiões. Não foi, Lívia? E Lívia e a equipe que estava com ela, com a sabedoria de Deus, conversando, dialogando, depois uma selfie com todo mundo, pegou o Instagram da pessoa, e eu sei que essa pessoa vai se render a Jesus.
Porque o cristão não perde nunca nenhuma batalha. É só ter inteligência espiritual para você ganhar o seu vizinho, ganhar o seu esposo, ganhar a sua esposa, ganhar os seus filhos. É só ter inteligência espiritual, sabedoria que vem do céu. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Sejamos sábios, homens e mulheres, mas o processo precisa contagiar as pessoas que estão à sua volta. O membro da igreja que não se identifica com a missão de Jesus, mesmo que ouvindo todos os dias e em todos os encontros sobre a missão de proclamar o evangelho aos perdidos e amar ao próximo como a ele mesmo, dificilmente conseguirá pertencer à nossa igreja. Sem contágio, sem pertencimento. E eu creio que você vai servir e servir muito. Em quinto e último lugar, o processo de visão é universal. Isto pode ser aplicado na igreja, família, vida pessoal e empresa. Os princípios da palavra de Deus são bússola para qualquer navegante das águas da fé. Princípios são imutáveis e eternos, por isso, podem ser aplicados a todos e dará sempre o mesmo resultado em qualquer geração ou lugar onde estiver inserido. Onde você estiver, se você levar os princípios da Bíblia, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, e fazer tudo para que o outro seja edificado, o outro cresça, o outro avance, todas as vezes que você trabalhar assim, você é quem vai crescer junto. É você, é quem serve. Jesus deixou isso muito claro. Quem serve é maior do que aquele que é servido. O líder deve garantir que as bases bíblicas estejam claras em todos os propósitos, e daí em diante o Espírito Santo entrará com o convencimento e também a separação, como no caso de Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. Quem se lembra dessa passagem? Quem se recorda? Paulo e Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo. Sim ou não? Dois homens cheios do Espírito Santo. Mas chegou num determinado momento da história que Paulo virou para Barnabé e falou assim: Barnabé, vamos voltar novamente lá para aquele caminho que nós fizemos na Ásia e visitar as igrejas que nós iniciamos, vamos ver como estão aqueles irmãos. Aí Barnabé falou assim: vamos, Paulo, vamos embora. Aí Paulo falou assim: então vamos, quem que você vai levar? Barnabé perguntou para ele: eu vou levar A, B, C e D. Aí Paulo perguntou a Barnabé: Barnabé, quem que você vai levar? Aí Barnabé falou: A, B, C e D e Marcos. Quando falou Marcos, Paulo falou logo. E sabia que tem alguns Paulos aqui dentro? Comigo não anda mais. Quem se lembra disso? Lembra? Levanta a mão, você lembra? Paulo falou logo: Barnabé, pode parar. Comigo não anda mais. Você se lembra que a gente estava lá vamos falar um nome lá, estávamos em Troade, e o negócio apertou, faltou comida, e a gente orando e jejuando, ele falou: para mim não serve, vou voltar porque eu quero comida. Mais ou menos isso. Paulo disse: comigo não anda mais. E a Bíblia diz que houve uma briga tão intensa, lembra disso, Moisés? Uma briga tão intensa entre Paulo e Barnabé, que Paulo falou assim: eu vou com Silas. E Barnabé falou: eu vou com João Marcos, eu vou com ele, vou dar mais uma chance a ele. Quem quer receber mais uma chance? Eu quero. Se não fosse o coração de Barnabé de Deus, quem é que estaria aqui se não tivesse recebido mais uma chance? Você estaria? Eu também não. Então, Paulo tinha o Espírito Santo ou não? Tinha ou não? Mas como diz Tiago, era homem como eu e você. Homens falham. Homens falham. Homens falham. Alguém no ministério pode te entristecer. Alguém no serviço ministerial pode te trazer até dúvida. Não perca a esperança, não perca a fé. Continue repetindo as mesmas coisas, porque princípios são imutáveis. Mudam as pessoas, as estações, mas os princípios são os mesmos. Continue amando, continue perseverando, continue perdoando, continue ajudando e não deixe que nenhum mal alcance o seu coração,
te faça ficar com raiz de amargura e ela brotando, cresça, te afaste da graça de Cristo. Que é isso que acontece. Causa perturbação e contaminação quando a gente deixa que a mágoa entre no nosso coração.